Eu sou o Dr. Jorge Halak, eu sou professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde do Homem do Instituto de Estudos Avançados da USP e diretor médico-científico do Centro Androscience, Centro de Ciência e Inovação em Andrologia, Saúde do Homem, teste de função espermática e criopreservação de espermatozoides. O tema da nossa conversa de hoje, dentro do escopo da pandemia, é sobre a relação do vírus SARS-CoV-2, do Covid-19 e a função testicular, particularmente na questão que envolve a fertilidade e os hormônios masculinos. Existe um ramo da andrologia que estuda a correlação entre as diversas doenças infecto-contagiosas, bacterianas, fúngicas e virais sobre a função dos testículos. E nós, como nós estamos acostumados todo mundo conhece aquela história que teve cachumba e desceu para o testículo. Então, a orquite viral pós-cachumba é algo conhecido da maioria das pessoas. E tem aquela história desde antigamente que, pegou cachumba, fica em repouso. Isso é verdade. Existem mais de 30 vírus que acometem o testículo do homem. Recentemente, nós tivemos, alguns anos atrás, a pandemia do Zika. Então, o Zika nos alertou que também existe, no caso do Zika, existe uma transmissão sexual do vírus da Zika. Apesar de ele estar presente no plasma seminal, no líquido que envolve os espermatozoides, os vírus da Zika, em particular, não afeta as células, não afeta o espermatozoide e não afeta as células que estão dentro do testículo masculino. Mas, desde o começo da pandemia, nós ficamos curiosos de saber se esse vírus novo, que é o SARS-CoV-2, haja vista que o SARS-CoV-1, em 2003 e 2004, foi muito fugaz, foi muito rápida aquele episódio dessa doença. Naquela época, ele matou menos de 800 pessoas e afetou algumas dezenas de milhares só. Não deu para a ciência ter essa resposta de maneira clara. O ano passado, com todo o desenvolvimento dessa pandemia, nós paramos outras pesquisas, outras linhas de pesquisas nossas, que envolviam o uso de drogas, particularmente a maconha, cigarro eletrônico, o abuso de álcool, etc. E nos dedicamos a estudar essa pandemia nova que assolou o planeta. Os pacientes vinham uma concentração, um número de espermatozoides até que razoável, porém a motilidade, a capacidade que ele tem de se mover era muito restrita. É como se você tivesse uma estrada com 3 pistas, tivesse sem tráfego e você não passasse de 20 km por hora. Então, tem alguma coisa estranha. Nós começamos a achar que talvez afetasse a função testicular. Em paralelo, alguns indivíduos apareciam, depois de uma mesma infecção leve ou moderada, com a questão dos hormônios mais baixos do que eles tinham antes da pandemia. Então, isso chamou a atenção para uma possível presença do vírus dentro do testículo. Nós começamos uma série de pesquisas que demoraram, evidentemente, meses para serem concluídas e outras ainda estão em andamento, portanto, nós não temos todas as respostas ainda necessárias para esclarecer toda a população sobre a relação do vírus com o homem, né? Mas nós vimos desde o começo, por exemplo, uma pesquisa nossa feita nos pacientes internados em enfermaria com coronavírus moderado, onde nós fizemos um exame físico feito por um urologista capacitado, e nesse exame físico o testículo é indolor, não tem nenhum tipo de palpável de inflamação e de dor. Porém, no ultrassom com Doppler, no estudo radiológico com ultrassonografia, nós detectamos uma incidência ao redor de 54% de alterações num canal que conecta o testículo ao resto do sistema reprodutivo, que é onde, quando os espermatozoides saem do testículo, eles ainda ficam nesse canal que tem 5 a 6 metros de comprimento, que se chama epidídimo, por 12 a 14 dias. Então, nesse transporte, ele adquire motilidade e adquire capacidade de fertilização do óvulo, nesse momento. Não é intratesticular esse fenômeno, é quando ele passa por esse canal. Então, essa inflamação chamou muito a atenção, porque ela tem características diferentes de outras infecções do epidídimo
bacterianas, que é muito comum, infecção bacteriana do epidídimo, da próstata e do testículo. O testículo menos, porque o epidídimo, esse canal protege o testículo de infecções bacterianas. Ele não protege de infecções virais. Esse é um detalhe. Então, aí nós começamos a entender que essa motilidade poderia estar correlacionada com essa inflamação, justamente na estrutura que faz com que o espermatozoide adquira motilidade. Nós começamos outros estudos, tanto em laboratório de hidrologia, no Centro Androscience e Ciência e Inovação, que é um dos poucos laboratórios capacitados do país, da América Latina, para fazer uma série de testes de função espermática voltados à população de homens com infertilidade masculina ou homens que querem saber se tem capacidade de fertilização reprodutiva ou menos, né? Porque o espermograma convencional, ele é muito simples, ele não dá as informações necessárias. O espermograma não pode ser considerado um teste nem de fertilidade e nem de infertilidade masculina. Ele é só um apontamento, ele é só um exame inicial. Nós avançamos com testes na linha de estresse oxidativo, que seria um teste, por exemplo, de radicais livres de oxigênio. Nós avaliamos o grau de lesão da membrana que envolve o espermatozoide. Nós fazemos um teste de DNA, todo mundo sabe o que é DNA hoje em dia, mas quando o DNA está quebrado, isso é algum evento dramático aconteceu para que consiga ter esse tipo de lesão. Tudo isso é feito no Centro Androscience, que é o laboratório que faz essas pesquisas. Nós avançamos com essa linha de pesquisa e nós também, concomitantemente, os indivíduos com coronavírus grave que faleceram, existe na Faculdade de Medicina da USP, o Departamento de Patologia, coordenado pelo professor Paulo Saldiva, pela professora Marisa Dornikoff e o professor Amaro Duarte, um estudo de biópsia minimamente invasiva desses indivíduos que faleceram, tanto do sexo masculino quanto do feminino. No sexo masculino, nós fizemos biópsias de testículo desses indivíduos que faleceram, é onde nós, de maneira surpreendente, aí sim, por técnicas de imunohistoquímica, técnicas de patologia, com anticorpos específicos para o vírus SARS-CoV-2, nós detectamos uma incidência de inflamação dos testículos, nos casos mais graves, ao redor de 75% das vezes. Então, lembrando que nos indivíduos que estavam internados de maneira assintomática com coronavírus moderado, a ultrassonografia com Doppler não evidenciou inflamação do testículo, só do canal que transporta espermatozoides. Nos pacientes com coronavírus grave que faleceram, aí nós identificamos por métodos de patologia, exames histológicos da amostra do tecido, que já havia uma grande incidência de inflamação com acometimento do testículo. O vírus está presente em todas as células que compõem o testículo. Então, o testículo, por exemplo, você tem dois tipos de célula fundamental e as células que dão arcabouço para a sustentação dessas duas. Então, eu vou dizer, tem uma célula que chama célula de Sertoli. Ela é a célula mãe que vai produzir espermatozoides. E tem uma célula chamada de Leydig, ela é a célula mãe que vai produzir hormônios. O mais notado, o mais perceptível deles nos exames de sangue é a testosterona, porém produz diversos outros hormônios esteroidais. E esses dois componentes celulares tinham uma presença de vírus enorme, tanto no intracelular, dentro da célula, quanto no ambiente extracelular, fora da célula. Isso chamou atenção pela enorme quantidade de vírus que estava presente em todas as células. Também as células que dão arcabouço, sustentação para que tudo isso aconteça, também estavam muito afetadas. É como você tem uma casa onde você não tem só as paredes, o telhado afetado, mas você tem também os pilares de sustentação. E tudo que dá sustentação para uma casa, um prédio ficar em pé, estaria infectado. Então, isso chamou muito a atenção. Também os vasos sanguíneos, nós vimos uma quantidade de trombose, ou seja, o sangue coagulado, chamam de microtrombos vasculares, células de defesa, todas acometidas, ou seja, existe um grande envolvimento do testículo. Estudando também, nós vimos que, depois do pulmão, o segundo órgão mais afetado e que tem infecção, tem os receptores para a produção, para a invasão do vírus, são os testículos. O terceiro são os rins.
Então, existe no Covid-19 uma incidência ao redor de 6 a 7% de envolvimento renal mais grave. E aí é perceptível, porque o indivíduo tem queixas, tanto na filtração do sangue pelos rins, que você aumenta parâmetros metabólicos do sangue que expressam essa dificuldade do rim trabalhar, porém, no caso do testículo, o indivíduo com coronavírus, como ele é assintomático, não tem dor, ele não vai se preocupar em ereção e fertilidade no momento da doença. Então, isso aparentemente passa desapercebido. Mas nós vimos, por exemplo, que o testículo tem todos os elementos, assim como o pulmão, para o vírus se ligar e entrar no organismo. Então, ele é um órgão preferencial de ligação do vírus. Existem várias pesquisas em andamento, também da Faculdade de Medicina da USP, onde o professor Carlos Carvalho, da pneumologia, está coordenando um grupo de 17 pesquisadores, onde nós nos incluímos, para estudar, nos próximos 3 a 4 anos, como vão se comportar indivíduos já infectados, sob todos os aspectos. Então, o coronavírus, existe uma situação que se chama síndrome pós-Covid-19. No exterior, ela chama Long Covid Syndrome, síndrome do Covid longo. Foi adotado por nós o síndrome pós-Covid-19. E isso é algo que pode afetar todos os sistemas corporais. É sabido, por exemplo, que uma porcentagem dos indivíduos, ao redor de 1/3, evolui com, por exemplo, perda de memória, alterações de cognição, dificuldade de raciocínio. Tudo isso é efeito posterior à lesão celular, à destruição celular pelo vírus. O que nós não sabemos ainda é se indivíduos que estão PCR negativos, negativaram o vírus, se ainda existe a presença do vírus em alguns tecidos e por quanto tempo. A população tem que tomar cuidado com essa doença, não só com a existência do coronavírus, que ainda está presente, mas também com as eventuais sequelas de curto, médio e longo prazo que podem acontecer. Nós não temos isso ainda de maneira muito clara. Existem reportes na literatura em todos os países que estão pipocando e estão dando isso, mas a gente não sabe a extensão, quem é mais propício, se tem algum fator de risco associado com isso, se quem tem um histórico familiar ou histórico de doenças crônicas, quais dessas doenças crônicas estão mais associadas a X, Y, Z de eventos de cronificação depois da doença. Isso tudo ainda está em aberto, né? O que a gente sabe é que o testículo tem uma capacidade de autorregeneração que não é desprezível, que ela é muito boa. Então, o testículo tem uma capacidade de restauro, de volta de função, desde que a agressão pare. Isso vale para muitos eventos, né? Então, se for um indivíduo que bebe muito álcool, tem um grau de lesão testicular, ele para de beber, e depois de 6, 9 meses, 1 ano, o testículo, em grande parte, ele recupera a função. Então, nós temos a impressão que com o coronavírus talvez aconteça a mesma coisa. Então, tanto com a função hormonal, quanto com a função reprodutiva, a função de produzir espermatozoides. Mas essa resposta, em definitivo, vai ser dada no futuro. O que a gente tem impressão é, por exemplo, eu faço 2 alertas aqui. Um seria com a restrição temporária, logo depois que o indivíduo foi infectado, com a aplicação imediata de tecnologia reprodutiva, bebê de proveito, inseminação. Eu colocaria um período de prevenção aí de 3 a 6 meses, até a gente ter essa resposta mais clara. A segunda questão é o seguinte: o indivíduo, se ele evoluir com uma queda hormonal, com testosterona mais baixa, eu colocaria que ele não deve repor testosterona de maneira artificial, nem muito menos os anabolizantes esteroides, que é algo muito comum hoje em dia, infelizmente. A questão toda é que se você der hormônio externo, tanto lícito quanto ilícito, você vai inibir o eixo hormonal. Seria como assim, o cérebro vai ler, já existe, então não precisa produzir. Então, um testículo que já está afetado, ele tem uma informação contraditória, que ele não vai ter estímulo para voltar a se regenerar, voltar a produzir. Se está sendo dado externo, o estímulo para ele é o seguinte: então eu posso continuar sem trabalhar. Então, esse que é o detalhe que eu falaria, que também um princípio da precaução, que os indivíduos tenham um pouco de paciência e voltem a ter uma qualidade de vida boa,
se exercitar, exercício físico, alimentação boa, tomar sol, tudo isso ajuda aí muito na recuperação da função hormonal, testicular e qualidade de vida. Então, essas seriam as recomendações no período pós-pandemia, mesmo para aqueles que tiveram coronavírus leve. São medidas de bom senso. E existem ainda, dentro da andrologia, existem tratamentos que você pode oferecer na linhagem de restauro de função natural. Ou seja, a gente tem que estimular o próprio testículo, o próprio órgão a voltar a funcionar. E não dar um substituto temporário. Acho que essa é a informação que eu considero vital para a população. Dentro da realidade do Brasil, nós temos nos destacado como um dos países principais em termos de produção científica dentro da pandemia do coronavírus. Particularmente, o meu laboratório, a nossa estrutura, já publicou 9 trabalhos científicos, existem mais 2 aprovados para publicação e tem mais 3 na sequência. Então, nós estamos falando aí de 14 trabalhos publicados em 1 ano e meio, um ritmo alucinante de publicação, e isso tem dado um suporte, um subsídio muito importante para o conhecimento. É lógico que isso a ciência, uma pergunta não finaliza. Uma pergunta, ela traz outra pergunta e começa tudo de novo. Então, é como você construir um prédio, colocar um tijolo por vez, que, teoricamente, o último andar nunca vai acabar. Essa é a ciência, essa é a beleza da ciência. Então, a gente está conseguindo responder uma pergunta e, automaticamente, já gera uma outra pergunta que tem que ser respondida. Como última recomendação, eu vou aproveitar esse momento e nós temos que, dentro desse contexto todo da pandemia, existe algo positivo. Então, eu diria que os homens têm que aproveitar essa situação dramática e procurar o urologista com mais frequência, o andrologista. Não esperar somente para fazer o toque retal da próstata, que também é algo muito importante, é claro, Novembro Azul está aí, com 40, 50 anos de idade. Então, a nossa recomendação é que esse evento do coronavírus seja um transformador de saúde do homem. Por exemplo, é uma boa oportunidade para os homens fazerem autoexame de testículo, que muitos países têm de rotina desde a puberdade, desde a 7ª série do colégio. Então, o indivíduo entra na puberdade, ele começa a palpar os próprios testículos, ele vê alteração de tamanho, consistência, nódulo, dor, áreas endurecidas. Então, nesse evento, é só você, durante o banho com água quente, palpar com as 2 mãos cada um dos testículos. É só procurar autoexame de testículo, está cheio de dicas na internet. Então, esse é o momento para o homem começar a conhecer o próprio corpo e procurar um urologista depois. Então, eu diria que o ideal é que o homem fosse de rotina fazer um check-up andrológico, ou anual ou bianual, a partir da adolescência, para resolver questões como saber se ele tem hemograma normal, potencial fértil adquirido, se ele tem alguma alteração na função reprodutiva que pode ser corrigida ainda enquanto adolescente ou adulto jovem, que nem varizes no escroto, varicocele, que é muito comum. Se ele teve uma cachumba, então é importantíssimo ele procurar um urologista para ver se teve algum tipo de afecção testicular. Ou seja, começar a criar uma cultura do homem ir no urologista e no andrologista. Ir ao urologista, ir ao andrologista. O Brasil tem excelentes profissionais em todo o território nacional, tem médicos muito qualificados em todas as cidades do país, então não perca a oportunidade para você procurar e começar a conhecer a sua saúde, tanto sexual quanto reprodutiva, e as conexões, ou seja, o grande motor da saúde do homem são os testículos, que produzem 95% dos hormônios masculinos circulantes. Então, é um órgão nobre. A ereção só acontece, o pênis só fica ereto, porque existe hormônio. Então, apesar do pênis levar toda a glória, sem uma função testicular adequada, não existe produção hormonal e a ereção pode ficar prejudicada. Então, assim, isso vale nessa pandemia, esse alerta válido, para que você, pai, leve seu filho adolescente ao urologista, você, mãe, leve seu filho ao andrologista, a namorada, a esposa, não espere um indivíduo chegar com 35, 40 anos e não conseguir engravidar, para aí só aí descobrir que ele tem uma questão ligada à fertilidade. Então, esse momento chama atenção para isso, vale o alerta e pode ser algo positivo.